Olá, amigos, graças a Deus eu tenho uma palavra de Deus para você. Você pode ouvir? Essa palavra se encontra exatamente lá no livro de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39, quando Jesus ele saiu para o Getsemane para orar, e ele orava intensamente, de tal maneira que o seu suor ele se transformou em gotas de sangue. Então foi uma oração muito forte, porque ele sabia as provas que estavam por vir. Ele sabia que os seus amigos iam negá-lo, traí-lo. Ele sabia que ele seria entregue nas mãos dos pecadores. Ele sabia que iam cuspir na cara dele, que iam esbofeteá-lo, que iam cravá-lo numa cruz, que ele ia passar por grandes provas. Então ele orou antecipadamente. As pessoas oram geralmente quando o mal entra. Quando acontece é que ela entra. Nós devemos fazer como Jesus, orar de maneira anterior aos problemas. Então ele fez uma oração ofensiva a Satanás, não uma defensiva, quando o mal já entrou. Ele fez antes, quebrando as forças do inimigo. E assim nós devemos fazer também. Mas no meio dessa oração, ele diz assim para o Pai, no meio da oração ele diz: Senhor, Pai, se o Senhor puder, passe de mim esse cálice, para que eu não beba, porque ele é muito amargo. Mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor prevaleça. Então Jesus deixou muito claro ali que ele tinha uma vontade humana. E a vontade humana dele era não morrer, não apanhar dos pecadores, não ser cuspido, não ser cravado em uma cruz. Isso é natural, né? Quem quer sofrer tanto? Mas ele diz que não seja feita a minha vontade, mas que a vontade do Senhor prevaleça. Essa deve ser, irmãos, a nossa oração. Nós temos vontades naturais, carnais, humanas. Mas nós devemos orar a Deus que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade do Pai que está no céu. Por exemplo, muitas vezes alguém nos magoou muito, nos fez muito mal, e a nossa vontade é nos vingarmos dessa pessoa, é que ela pague o preço. Mas Jesus disse: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor prevaleça. A vontade de Deus é que a gente perdoe a quem nos fez mal. A Bíblia diz: perdoe a quem te fez mal para que eu possa te perdoar. Assim disse o Senhor. Nós devemos fazer a vontade de Deus. Nós temos vontades, muitas vezes, não dá o dízimo. Mas Deus diz: trazer o dízimo para que haja mantimento na minha casa. E a nossa vontade é não dar o dízimo, ficar com aqueles 10%. Mas a vontade de Deus é que a gente dê, tanto que Ele colocou na palavra dEle. E a nossa oração deve ser: Pai, que não seja feita a minha, mas a vontade do Senhor prevaleça. Nós temos vontades, às vezes, de nos vingarmos. Alguém bateu de uma face, nós queremos bater na outra. Deus diz: não, se bater de um lado, dê outra face. Nós temos vontades carnais, às vezes vontade de prostituir, de adulterar, de brigar, de xingar, de fazer alguma coisa errada. Mas a vontade de Deus é que a gente ande em santidade. Então a gente deve orar sempre a Deus: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor prevaleça.